O atentado terrorista em Paris deixou mais de 130 pessoas mortas. A promotoria de Paris confirmou hoje que o mentor dos atentados na França foi morto em uma operação realizada pela polícia ontem. Ele é belga e tinha 27 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Direito Internacional da Uniriter, Tatiana Skeff, e o professor de Ciências Políticas da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Sejam bem-vindos ao Conexão para falar de um assunto que não agrada a ninguém. Sem dúvida. Bom, boa noite. Vamos começar com a primeira questão, por que a França? Por que a França foi alvo desse atentado, já que em outros momentos o alvo, ou pelo menos de alguns movimentos anteriores, como o Talibã, era os Estados Unidos, o grande alvo, né, o grande inimigo. Por que a França agora? Eu diria, boa noite, tentando começar, eu diria, no mínimo por 3 razões. Primeiro, porque a França ela tem um passado colonial no Oriente Médio, o que deixou mágoas históricas. O que é fácil de trabalhar pelo integrismo sunita, que seria o termo mais apropriado para chamar de terror islâmico, seria um absurdo, seria chamar que 1,5 bilhão de islamitas são terroristas, que não são. O terror integrista sunita consegue trabalhar bem no recalque do passado colonial francês e no fato da França ter pelo menos 5 milhões de árabes descendentes e mais uns 2, 3 milhões de africanos descendentes, boa parte deles islamizados, vivendo em situação de penúria, de pobreza, marginalização, o que é um campo fértil para o recrutamento de jovens mujahidins seriam voluntários do terror integrista sunita. E terceiro, porque a França começa a participar, acho que no último ano, e de forma bastante tímida, de operações literalmente para inglês ver, ou seja, para audiência anglo-saxã ver, de operações muito pulverizadas contra as instalações do Daesh, dos aspas Estado Islâmico, que fica ao longo do rio Eufrates e que não destroem refinarias que são vistas do satélite. Se você puder me explicar como é que um satélite não vê uma refinaria e um comboio de 19 caminhões contrabandeando petróleo, eu não sei quem pode enxergá-lo. E ainda assim a França torna-se alvo em função disso. Só um detalhe para não monopolizar. Os atentados em Paris são sérios, são importantes, nos atingem pelo nosso vínculo cultural com o Ocidente, a gente é o subúrbio do Ocidente, periferia do Ocidente. Agora, o povo brasileiro é a segunda maior colônia árabe do planeta e teve atentado no dia 12, que matou 40 libaneses. E a maior população africana da diáspora é a segunda maior do mundo. E a Nigéria perdeu quase 2.000 vidas do dia 12 até o dia de hoje. E não tem o mesmo impacto entre nós. Por quê? Professora? Eu diria ainda, talvez, a França ela tem um problema, talvez, na própria sociedade. Haja vista que o que acontece na França é um problema que também nós encontramos na nossa sociedade, que é o problema da própria previdência. E de mais ou menos uns 10 anos para cá, nós temos reformas na legislação francesa na tentativa de fazer com que hajam menos, digamos, direitos para essas pessoas, para as pessoas comuns, dia a dia, inclusive franceses de origem árabe, de ascendência árabe, também como franceses de origem, pelo menos, local. E o que acontece? Nós temos, de certa forma, uma marginalização de grande parte da população porque elas não têm acesso a bens básicos. E no momento em que você deixa de ter acesso a bens básicos e torna a ter que trabalhar, digamos, 10 a 15 anos a mais para usufruir de algum tipo de benefício da Previdência, isso também faz com que haja uma turbulência na sociedade. Mas isso também acaba marginalizando ainda mais aqueles que, de certa forma, já eram um pouco excluídos pela própria ascendência árabe, no caso, né? No caso do Maghreb. Então, isso se torna também problemático e tornando a França também um alvo bem suscetível de ter atentados. Agora, a polícia francesa já tem o nome, a foto do homem que seria o mentor do ataque, né? Mas mesmo que seja possível prender ele, esses ataques poderiam parar agora ou não? Não tem nenhuma evidência que possa parar, porque a forma que essas redes... Possa ser fortalecido também. Então, a forma como essas redes operam, elas só vão ser interrompidas, no meu modesto entendimento, se ocorrerem 3 passos. O primeiro, o mais importante, as potências médias da região do Oriente Médio, perto da redundância, são potências de médio porte, parem de financiar as redes, tanto do racha da Al-Qaeda, que é o Daesh, ou o Estado Islâmico, como a própria Al-Qaeda. Esse é um ponto. O outro, que no Oriente Médio seja apoiado um único projeto societário que engloba todo mundo. Se chama Confederalismo Democrático, é praticado pela esquerda do Kurdistão, que a Turquia, que é membro da OTAN, chama de terrorista. E as potências ocidentais, democráticas, chamam de terrorista.
e autorizam que bombardeiem suas bases. Enquanto eles se dedicam a, literalmente, matar o ISIS, sexta-feira contabilizaram 2.600 mortes de terroristas no sul do Iraque, no sul do Kurdistão iraquiano, perdão, Sinjar, e libertaram os yazidis dos terroristas. A Turquia, membro da OTAN, joga bomba na cabeça deles. Só que não joga bomba de morteiro, joga de F-20. E de F-22, que é o caça do caça do caça. É a ponta da indústria da aviação militar do Ocidente. E o terceiro mais difícil, no meu modesto entendimento, se não surgir um novo Islã político, isso vai continuar se reproduzindo. Uma nova versão do Islã político que não seja integrista, que não seja ultraconservadora e que seja, pelo menos, agressivo no sentido de propagar a sua política contra o integrismo, ele vai continuar se reproduzindo. Sim. Quero pegar esse gancho interessantíssimo que o professor levantou sobre como os estados, como os países islâmicos devem se portar frente a uma situação que coloca eles na berlinda, que coloca a população islâmica do mundo, esse 1,5 bilhão de pessoas, né, sendo, claro, aqui a gente está falando injustamente, mas são vistos de uma maneira diferente agora, a partir do que aconteceu. Mas antes de voltar nessa questão, pergunto para os dois, outros países, já que a gente teve uma sequência desde de 2011, né, o que aconteceu, os atentados em Nova York, e, depois do que aconteceu, a gente tem visto, por exemplo, modificações de segurança nos aeroportos no mundo inteiro, uma paranoia em certos países a respeito da questão sobre o terrorismo. Aí eu pergunto, a gente tem o Brasil 2016, um evento mundial que são as Olimpíadas. A gente está correndo risco, porque a França teve um ataque em janeiro com o jornal Charlie Hebdo. E a gente viu uma certa impotência das autoridades francesas, que é um país desenvolvido, que tem dinheiro para investir em segurança, completamente perdidas nessa questão. A gente corre risco? Ou o Brasil é amiguinho de todo mundo é simpático e não vai vir atacar o Brasil? Bom, acredito que, na minha opinião, Sim. Terrorismo não é algo de hoje, né? Terrorismo ele tem as suas bases ainda lá no século XI depois de Cristo. Então, o terrorismo ele vai sofrendo uma evolução. Nós temos diversos tipos de terrorismo. Terrorismo feito por pessoas com entendimentos extremados religiosos, ou até mesmo pelo Estado. O Estado também já foi cometedor de atos terroristas no sentido de controlar a população por intermédio do medo, da imposição do medo. Então, dizer, por exemplo, que nós temos um grande número de atentados desde 2001, de fato, 2001 foi um divisor de águas, porque nós tivemos uma mudança desse terrorismo. Sim. Um terrorismo que não era voltado, por exemplo, para um Estado determinado ou para uma determinada finalidade política. A gente passa a ter agora uma luta, de certa forma, contra o Ocidente, que era, pelo menos, o que a Al-Qaeda acaba exteriorizando ainda em 2001. E, claro, exteriorizando ainda, a gente vai ter em 2004, no caso em Madrid, 2005, no caso em Londres. Claro, no início desse ano, de novo, na França, da mesma forma como aconteceu sexta-feira passada. Mas, por exemplo, o Brasil. Bom, há fontes, por exemplo, do jornalismo internacional que acabam dizendo que, o Cristo Redentor já foi, talvez, assim, pensado como sendo um alvo, porque ele é um símbolo do cristianismo, enfim. Acredito eu, pessoalmente, que o Brasil ele tem as suas peripécias, ele tem o seu problema de segurança, né? Ocorre que nós não nos posicionamos da mesma forma como talvez os estados, como Estados Unidos, como Inglaterra, Sim. como os países europeus se colocam frente ao Oriente Médio, frente às interferências, o jogo político que ocorre naquele ambiente. A primeira vez que o Brasil tenta se colocar vai ser em relação às armas, por exemplo, por posse dos iranianos, da questão nuclear iraniana, e isso não foi rejeitado pela comunidade internacional. Por que o Brasil vai querer se meter? Então, é interessante notar que o Brasil, sim, todos os países correm o risco de um atentado terrorista, afinal, nós tivemos Munique, em 1972, como sendo um expoente para os atentados terroristas, no caso da OLP, naquela época, para chamar a atenção para a causa, para que a população internacional se desse conta do que estava acontecendo naquela região do Oriente Médio também. Então, observa, a gente pode ter um atentado terrorista? Pode ter um atentado terrorista, haja vista nós estarmos no foco das atenções mundiais. Sim. Mas não em relação à posição brasileira, né? Porque a posição brasileira, pela posição brasileira, nós não teríamos, acredito eu, esse risco, né? A gente leva, professor, essa imagem, às vezes, de um povo simpático, receptivo, mas eu acho que talvez não seja esse o enfoque que eu queria dar. O enfoque seria pela fragilidade, por exemplo, das nossas fronteiras.
Se isso seria uma porta de entrada, porque a gente reconhece, nós não conseguimos coordenar as nossas fronteiras. E em determinado momento, não sei se vocês se lembram, foi noticiado há um tempo atrás que tínhamos focos de alguns grupos ligados ao Paraguai, por exemplo, trabalhando na nossa fronteira. Aí são dois temas distintos, assim, ainda Bives, especificamente a fronteira do Paraguai, a tríplice fronteira. O FBI indicou que ali seria uma área de trânsito, passagem ou reduto de, aspas, terror integrista sunita. Mas a única evidência que até hoje se teve, publicada, difundida, foi o atentado da AMIA, a Associação Mutual Israelense Argentina, em 94, que um diplomata iraniano entrou e saiu por ela no intervalo de 3 dias e a mala diplomática não é revistada. Sim. Isso, de fato, ocorreu. E o governo argentino, então, teria sido cúmplice da AMIA, até agora foi um caso insolvido, já fazem 21 anos. Mas os nossos problemas de fronteira, eu tenho muito medo de reivindicá-los, porque eles também fazem parte da agenda do Comando Sul dos Estados Unidos, do chamado diálogo interamericano, que tenta securitizar, fazer uma linguagem de terrorismo para uma dimensão de crime de fronteira. De fato, há crime, de fato, há descontrole, de fato, há biopirataria. Por exemplo, estima-se de 200 a 250 mil estrangeiros não cadastrados circulando na Amazônia. Só que os biopiratas vão fazer patente depois nos Estados Unidos e no Japão. Sim. Essa que é a dimensão, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado, que às vezes o discurso do, aspas, do narcoterrorismo ou da securitização da segurança latino-americana vai ao encontro dos interesses da velha pretensão imperial dos Estados Unidos. Perfeito, certo. professor. Agora, voltando algumas casinhas e falando do atentado, nas imagens, um dos terroristas falou, quando estava cometendo o ato terrorista, né, ele falou o seguinte, falou, isso é culpa do presidente de vocês, isso é porque vocês estão matando crianças e idosos dos nossos países. Qual é a real motivação do Estado Islâmico para fazer esses ataques? Na verdade, o Estado Islâmico, ele era uma parte da Al-Qaeda que acaba se desvencilhando da Al-Qaeda por haver algum tipo de motivo interno no que tange as ações envolvendo tanto a Síria quanto o Iraque. Então, a gente vai ter o mesmo posicionamento que a gente tem, por exemplo, da Al-Qaeda, mas um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles querem, na verdade, fazer um califado, formar um califado naquela região envolvendo entre Síria e o Iraque. E o que acontece é justamente porque nós temos uma certa interferência do presidente, no caso francês, ou da França como Estado. Também nós temos, claro, interferência americana, interferência britânica, interferência russa no país, na Síria, justamente pelos problemas internos que vão acontecendo na Síria. Nós havíamos até comentado antes que na Síria o problema, na verdade, começa com a Primavera Árabe, a tentativa de retirada do Assad do poder, mas o que acontece é que hoje em dia a agenda política se torna, digamos, paralela. A Síria em si não é o problema são os discursos que acabam se chocando dentro da Síria. Então, por um lado, acaba sendo mais conveniente para um Estado, vamos bombardear ou vamos dar suporte financeiro ou suporte, no caso, estratégico para alguma região, seja, por exemplo, Moscou em relação ao governo do Assad, seja em relação aos Estados Unidos ou a própria Arábia Saudita em relação a alguns rebeldes, né? Então, é interessante por quê? Porque eles estão tentando criar um califado. Então, tudo aquilo que possa impedir aquela formação de um califado pode se tornar um empecilho, né? Seja por parte dos russos, que lutam a favor, digamos, das tropas do Assad, ou seja por parte da coalizão, digamos, né, formada por França, formada por Inglaterra, Estados Unidos, enfim, que acabam dando esse apoio, seja bombardeando, ou seja também estratégico naquela região. Então, na verdade, é mais um contexto político em cima da Síria, mas não em si o motivo. O motivo é porque eles querem formar um califado e tudo que acaba impedindo a formação desse califado se torna um alvo contrário. E acho que esse contexto ampliado, porque o mapa estratégico da Al-Qaeda é o mesmo do Estado Islâmico, que é o mesmo da UMAR, que é essa grande unidade pan-islâmica que teria sido desmontada com o Império Otomano. Eles projetam nos seus mapas, nas suas revistas que circulam por internet, 6 califados. Só que hoje, o maior concorrente do Daesh, do Estado Islâmico, é a Al-Qaeda. E eles concorrem pelas redes já constituídas, como se fossem 2 matrizes brigando por suas franquias. Sim. Então, o segundo objetivo permanente do Estado Islâmico do Daesh é hegemonizar o discurso sunita. E eles vão ter sempre 1 bilhão de possíveis recrutas se as potências democráticas cometerem essa estupidez, esse crime de denominar terror islâmico. Sim. É tudo que eles querem.
Tudo que a gente quer é criminalizar e securitizar um sistema de crenças, que o deles não é islamita. É islamita, wahhabita, sunita. O wahhabismo é uma doutrina ultraconservadora, tipo, seria uma Opus Dei piorada, mal comparando, que é o sistema de crenças de um reino criado pelos Estados Unidos com a aval da Inglaterra, que pertence ao traficante de escravos. Chama-se, de origem, Arábia Saudita. Daí que vem tudo. Então, enquanto a Arábia Saudita dominar e for a protetora de Meca e Medina, essa doutrina vai continuar se reproduzindo. Sim. Só que isso é um tema sagrado para Washington. Jamais vai poder falar que vamos internacionalizar Meca e Medina, como é a proposta para Jerusalém, por exemplo. Sim. Estaria resolvido o problema. Seria Seria uma das entrada soluções da do ONU, problema. por exemplo, para gerir a área. A União Islâmica Internacional, a Liga Árabe, o que seja, mas que não ficasse na mão da família dos Ibn Saud. Eu quero fazer uma pergunta agora, voltando naquele ponto de vista, porque muito se questiona e se analisa a posição do Ocidente frente ao Oriente Médio. O professor disse uma coisa interessante, que a gente já alertou aqui em outras oportunidades, a dificuldade em se unificar discursos no Oriente Médio. Há sempre uma divisão em diferentes grupos e, claro, a gente ali tem diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes religiões, expressões ou formas de encarar as três grandes religiões. A pergunta seria, como os estados islâmicos, assim, os estados, né, não só árabes, mas muçulmanos, deveriam unificar ou achar uma forma de se representar frente ao mundo para um diálogo? Ou eles estão em silêncio, eles estão mudos? O que está acontecendo? As pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar a real posição desses países. Na verdade, é um problema que eu acredito que não é possível unificar os diálogos, né? Porque, da mesma forma como o Bruno colocava, porque nós temos posições divergentes dentro do Oriente Médio e a unificação dessas posições é impensável hoje em dia. Pensar que a gente pudesse unificar seria, de fato, benéfico a todos. Mas isso não vai acontecer num futuro próximo, né? Da mesma forma como a gente já vem discutindo a região, por exemplo, Palestina e Israel há mais de 50 anos. Então, a gente não tem como ainda Mas deixar claro movimentar. para vocês, isso não é uma questão só ideológica, religiosa, existem interesses econômicos. É que assim, Sim. gente, vamos entender. Estratégia. Desculpa. Por favor, Não, a gente está vivendo hoje a chamada Nova Guerra Fria no Oriente Médio. A Guerra Fria no mundo árabe foi vencida pelos conservadores sunitas, os estados do Golfo, aliados dos Estados Unidos e indiretamente aliados de Israel. O panarabismo de esquerda ou chauvinista perdeu. E aí tu reposiciona os governos. Então a gente vive essa disputa entre a Arábia Saudita como em tentativa de liderança dos sunitas, com o seu credo super conservador, e Teherã, que é o líder estratégico do xiismo. O xiismo é previsível, o xiismo é estável, porque o xiismo tem um centro de poder, que é Teherã, que organiza o seu xiismo ampliado. Sejam xiitas, sejam xiitas alauítas, como é o caso da família dos Assad. Mas a estrutura familiar no Oriente Médio ela tem de ser quebrada. Do contrário, não vai parar de se reproduzir o sectarismo. Só tem dois projetos de quebra na região. Um é visto como uma potência invasora colonial, que é Israel. O outro é a obra deles, que a OTAN chama de terrorista, que é o Confederalismo Democrático do Kurdistão. Então, ou tem um grande território com uma base não sectária, contra o patriarcado, sem subordinação das mulheres, que a mulher vira mercadoria na região, para quebrar esse poder masculino do pai. O pai vira chefe da tribo, que vira chefe do clã, que obedece ao imã, e obedece a um conjunto de seitas, uma ou outra, ou algum líder religioso ou político religioso, ou isso não tem volta. Então, o que o Ocidente podia fazer? Pelo menos condicionar o seu aliado. A Turquia fala assim, não classifique mais a única opção estratégica da região para acabar com o sectarismo como terrorista. Esse seria um bom ponto de partida. Agora, ou então, Israel reconheça o Estado palestino, dê viabilidade para Gaza e a Cisjordânia, e já vai aliviar a tensão. Se esses dois fatos ocorrerem, a gente vai ter áreas que seriam razoavelmente democráticas, uma muito democrática, outra razoavelmente democrática, num lugar que é puro autoritarismo. Seria uma saída imediata. Agora, isso não depende só do Ocidente. Os aliados regionais são até mais complicados do que as potências da OTAN, ou que a Rússia, que também não está brincando na região. E se eu pudesse só agregar, tem talvez até uma outra disputa envolvendo, né, o próprio Irã e o próprio Arábia Saudita, né? Isso. Porque esse confronto de ideologias saindo da Arábia Saudita e do Irã é o que vai fomentar, por exemplo, as forças do próprio Assad, que ganha apoio, no caso, iraniano, e os rebeldes que ganham apoio da Arábia Saudita, né? Então, isso é um problema. E esse diálogo, nós não temos perspectiva de Bom, de o obter. assunto é complexo, mas eu quero agradecer
esta aula que tivemos, uma excelente aula, em poucos minutos deu para a gente aprender muita coisa a respeito de Oriente Médio e as relações entre Ocidente e Oriente. Quero agradecer a presença do professor Lima Rocha, professor de Ciência Política da Unicinos, e também da professora Tatiana Skeff, que é professora de Direito Internacional da Uniriter. Sejam sempre bem-vindos e eu, espero que, se a gente tiver que discutir o panorama do Oriente Médio, seja numa oportunidade mais feliz e tranquila do que essa que a gente está vivendo hoje, né, Perdigão?